Bom, vamos agora começar esse negócio que eu tô chamando de tarô ao vivo, por enquanto. Eu vou contar uma história aqui pra vocês que me mandaram lá no Instagram, @JunoQuintela. Vou contar essa história e aí a gente vai fazer um jogo aqui. A gente vai focar na moça que me mandou a história, tá? O nome dela vai ser Estela. Então vou ler aqui a história dela para vocês entenderem o contexto e depois a gente já vai para os jogos, tá bom? Faltava um mês para fazermos um ano de namoro. Estávamos dividindo um apartamento. Era 1000 trocas de amor. Inclusive dizia o seu menino lá, o rapaz, dizia que achou a mulher da vida dele, que no caso é a Estela. Um pouco antes do Natal, ele entregou o apartamento que estávamos e deixou algumas coisas comigo. Disse que no início de janeiro voltava e íamos para um apartamento novo. Ele foi no começo de dezembro, lá para passar o Natal com a família dele. E ok, nos falávamos todos os dias, te amo pra lá, te amo pra cá. No início de janeiro, ele me mandou uma mensagem dizendo: na semana que vem eu tô aí pra te encher de beijos. Um cara romântico, um cara que sabe usar as palavras. Mais ou menos 2 dias depois, ele sumiu. 2 dias depois que ele mandou essa mensagem dizendo que ia encher a Estela de beijo, ele sumiu. E aí ela foi questionar ele. Foi questionar sobre esse tal afastamento. O seu menino, que eu não vou nem dar nome pra ele, disse que ele não ia mais voltar pra Fortaleza, que os planos haviam mudado e que não iriam mais continuar juntos, porque não era possível namorar à distância. Sendo que, antes dessa história toda, ele dizia pra Estela que se ele fosse embora, ele levaria a Estela junto. Aí ela traz uma observação aqui. Que o seu menino tinha acabado de passar por um processo de divórcio complicado quando eles se conheceram. Sofri por meses, foi terrível. Depois instalei o Tinder, conheci um rapaz que achei que ia dar certo, mas não deu. Hoje estou solteira, ficando com um carinha bacana e conversando com outro, mas sem tantas expectativas. E quanto ao seu menino lá, diz a Estela que ainda gosta dele, queria que essa história tivesse acontecido. Eu sentia que ele me amava, que era real, mas mudou tão rapidamente que fiquei confusa. Achei que tinha achado o amor da minha vida, a pessoa que ia dividir a vida comigo. E ele parecia sentir o mesmo. Ou alguma coisa aconteceu, ou ele fingia divinamente bem, disse a Estela. Porque assim, a intensidade no olhar, no sexo, era surreal, como aquilo tudo era maravilhoso e, de repente, mudou. E ela passou de o amor da vida para alguém sem importância. Palavras dela. Quer dizer... obrigado. O cara dizia que amava ela, amores do mundo, e aí de repente ele sumiu e parece que nada mais era verdade, talvez. Quando a gente conversou, ela até disse que talvez quisesse saber alguma coisa dele, mas eu falei, ou a gente faz uma coisa, ou a gente faz outra. Ela falou, não, então essa história já acabou, vamos focar no que acontece daqui pra frente. Inclusive, se você quiser, você pode ver as histórias anteriores, são bem interessantes. @JunoQuintela. E aí você fala comigo que a gente desenrola esse jogo. A gente vai fazer a Estrela Guia, que foi um jogo que eu desenvolvi com uma amiga minha, Michelle. E aí é um jogo que a gente pode usar para diversos temas. Mas aí se você tem uma questão no trabalho, se você quer abrir uma empresa, se você quer fazer uma viagem, esse jogo ele vai servir para todas essas ocasiões. Então vamos lá. O que é que ela precisa saber sobre o campo amoroso nos próximos 3 meses? Vamos lá para aquele momento que eu gosto. Aquele momento que eu gosto, que é o leque de milhões. A Estela, a situação atual do campo amoroso, o que atrapalha ela, o que ajuda, o que ela não está vendo com relação ao campo amoroso, no que ela deve focar a atenção dela no momento, tendência para o futuro e o conselho para a Estela. Vamos nós. O que é que se apresenta como energia principal, essencial do campo amoroso dela hoje? Ás de Copas. O Ás de Copas, ele fala de uma energia em potencial, quer dizer, uma energia que não está estabelecida ainda. Pois é, galera, eu vou tentar explicar de uma forma didática para vocês irem acompanhando a linha de raciocínio, tá? Significa que é como se fosse um estado embrionário, algo que pode vir a ser. Então esse Ás de Copas, ele tá trazendo aqui para esse momento dela, da Estela, de possibilidades de cura e de possibilidades de novos inícios. Esse não me parece ser um momento que tem a ver com o passado, né? E aí, pra quem tá acompanhando aqui a história, sabe que ela falou que ela tá muito mexida com algumas coisas que aconteceram no passado, né? Com o último cara que ela se relacionou de uma forma mais profunda. Lembrando que esse nome, Estela, é um nome fictício, tá? Não é o nome dela mesmo. Então, assim, é um momento de
possibilidades de cura, de possibilidades de coisas novas acontecerem para ela também. Ela pode assumir uma postura de abertura, de disponibilidade, não de rigidez, de tensão. O que atrapalha? Cavaleiro de Paus. Dentro desse contexto aqui, eu vejo no Cavaleiro de Paus uma energia de muito impulso, de muito movimento, de uma certa ansiedade, eu diria. O Cavaleiro de Paus, ele não é um cara que tá paradinho, como é o caso do Cavaleiro de Ouros, que apareceu aqui, mas depois eu mostro. O Cavaleiro de Paus, ele é um cara que ele tá indo para algum lugar. Alguns vão dizer que ele tá viajando, alguns vão dizer que ele tá desbravando alguma coisa. Definitivamente ele não tá parado. Só que esse é o tipo de coisa que atrapalha ela. Talvez já precise um pouco de calma. Se ela for agindo muito por impulso, muito pelo desejo, de uma forma assim, no piloto automático, alvoroçada, no campo amoroso dela, isso não vai ajudá-la. Vai, pelo contrário, isso aqui tá atrapalhando. Então, uma pessoa que de repente tá muito ansiosa para arranjar um namorado, para ficar com alguém, para descobrir qual vai ser o amor da vida, esse tipo de postura não ajuda ela. E aí, o que é que ajuda ela? Qual tipo de postura é bacana para ela com relação ao campo amoroso? Aí vem o valete. Eu vejo aqui muito a energia da possibilidade do encanto. Eu vejo a sensação que eu tenho quando olho pro valete de paus é como se ela estivesse caminhando aqui numa estrada, disponível para o que a estrada pode apresentar para ela. De repente aparece um bichinho ali, uma borboleta aparece, um coelho, um veado, um cachorro. E ela, olha que coisa bonita a vida, né? As coisas que aparecem no meio do caminho. Quer dizer, me parece aqui uma ideia de despretensão e também de entusiasmo. O que é que eu quero dizer com isso? Ela não precisa esmurecer. Até agora eu não tô vendo nada que seja negativo. Dentro do campo amoroso tem alguma coisa positiva para ela. Seja uma cura, e essa cura pode acontecer ela estando solteira. Pode ser que apareça alguém? Pode. Mas eu vou deixar que o jogo diga já. Mas então essa postura de disponibilidade, de despretensão, de espontaneidade são possibilidades positivas para o caminhar dela no campo amoroso. Mas não de uma forma alvoroçada. É caminhar e estar aberto para ver as coisas bacanas que a vida pode oferecer. Show. Mas aí ela ficar caçando isso, procurando uma postura muito sangue no olho. Não, vai devagar. O que é que ela não está vendo? O eremita. Olha só que interessante. O cavaleiro é o que atrapalha ela. É o cara que tá indo em busca. É o cara que tá fazendo esse movimento pra fora. O pajem, que é o que ajuda ela, tá numa postura mais observadora. Quer dizer, é uma atividade? Uma postura ativa? É. Mas não é de uma forma agoniada, sabe? Apressada. Eu vejo mais como uma disponibilidade. Mas o que é que ela não tá vendo? Aí vem o eremita. O eremita que, na minha concepção, tem muito a ver com o olhar, tanto o olhar interior, porque só ele sabe o que tem dentro da capa dele, mas também um olhar para os próximos passos, né? Ele tem uma lanterna aqui que está iluminando os próximos passos que ele vai dar. Só que é isso que ela não está enxergando. Quer dizer, me parece que ela está pensando muito lá na frente. De uma forma, um exemplo bem prático, né? Isso aqui poderia ser uma pessoa que está pensando se ela vai casar ou se o cara que ela conheceu no Tinder vai ser o homem da vida dela. Essa carta aqui já é do tipo, pessoa legal, beleza. Conheci alguém aqui no Tinder, beleza. Pode ser que seja amizade, pode ser que seja alguma coisa mais séria, um namoro, um tal, só um fica, não sei. Mas também pode ser só alguém com quem eu vou conversar e ter alguma coisa mais despretensiosa e mais tranquila. No que ela deve focar no momento? Vem aqui, página de copas, valete de copas. Assim, ó, isso aqui é o que ela precisa olhar, mas a postura que ajuda ela é o valete de paus. Mas o que ela precisa enxergar? É o valete de copas. O valete de copas eu vejo muito como a imaturidade emocional. Então, por um lado positivo, pode ser a capacidade de eu me encantar pela vida, de eu me encantar pelas coisas, né? Então, nesse sentido também, assim, será que eu estou disponível para ver as coisas boas que a vida está me oferecendo? Um lado negativo do valete de copas, eu posso pensar que é aquela criança que faz birra no supermercado, porque quer alguma coisa, quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, ela vai fazer uma birra. De um jeito ou de outro, é a ideia de que ela tá com as emoções muito à flor da pele. E aí ela precisa ter cuidado com isso. Ela precisa observar, porque essa energia aqui, vamos dizer assim, do valete de copas, me parece, é uma dinâmica onde ela tá muito mais focada no topo do iceberg do que na origem das questões. Então, assim, eu quero talvez não ficar só, eu quero talvez não ficar solteira, mas tem algumas coisas aí dentro, olha aí, que é o que ela precisa enxergar também, né? Mas que tá sendo negligenciado, negado. Ela tá fechando os olhos pra isso aqui. Tipo assim, ela tá certamente muito triste porque o outro cara deixou ela. E ela não tá enxergando isso aqui.
ela tá com as emoções da flor da pele, né? Então, isso é como se o jogo estivesse dizendo assim, ó, tem um pouquinho mais de calma, se abra para as coisas boas que a vida tá te oferecendo, certamente isso vai ser bacana para você, mas também procura se dar um pouquinho mais de tempo para olhar para dentro, para olhar para os próximos passos. Pô, se você ainda tá chateado aí porque o outro cara não tá com você, você já vai se jogar no outro relacionamento? Será que essa é uma boa ideia? Nada impede, né? Você ter um outro relacionamento, você conhecer pessoas e tal, mas assim, será que você tá enxergando tudo? Talvez tenha alguma coisa aí que precise ser vista. Beleza. O rei de paus, no aspecto negativo, é o tirano. É o cara que as coisas têm que acontecer do jeito dele. Se não acontecer, ele vai passar por cima, vai virar mesa, vai gritar com a galera. No aspecto positivo, é o líder, né? É o cara que motiva todo mundo. Só que isso aqui vem como uma tendência pro futuro. Me parece que ela, em algum momento, vai se encher de algum tipo de energia motivadora, que traz engajamento, entusiasmo. E aí, isso aqui... Parece aquelas cenas de filme, né? De repente ela acorda, bota uma música, faz alguma coisa para ela se sentir melhor com o visual dela, com a autoestima dela e vai para frente. Isso seria um aspecto lindo e maravilhoso. Um aspecto negativo seria ela ficando com muita raiva das coisas que estão acontecendo ou do que já aconteceu. Então ela não precisa ser tão líder ao ponto de ser tirana, mas também não precisa ser tão passiva, né, ao ponto de só esperar que as coisas aconteçam. Mas certamente existe aqui uma necessidade de olhar para as próprias emoções. Conselho para ela. Aqui vem o Cavaleiro de Ouros. Aí, ó, veja só a diferença do Cavaleiro de Ouros e do Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Ouros todo paradinho ali, bonitinho, na pose, e o Cavaleiro de Ouros indo para cima. Isso aqui é um conselho geral com relação ao campo amoroso. E é interessante aqui porque, assim, o Cavaleiro de Ouros eu vejo muito como uma busca por essa estabilidade, por essa confiança, né? Por uma caminhada onde eu consigo dar passos firmes. A gente tem aqui o valete, o cavaleiro e o rei, mas não tem a rainha. Não tem essa autonomia toda, não tem essa autoestima. Mas o que o jogo indica é que ela procure entender melhor, observar melhor as próprias emoções, valete de copas, que ela procure entender também os próximos passos, que parece que ela não está entendendo direito, e que ela procure um pouco dessa alegria do valete, mas de uma forma que ela consiga construir segurança e estabilidade. Tem a ver com se colocar como prioridade, e esse se colocar como prioridade tem a ver com essa estabilidade também emocional, também provavelmente algum tipo de a saúde física em algum nível, para que ela possa se sentir mais forte, fortalecida. Porque o cara que estava dizendo que ela era o amor da vida dele, de repente vai passar o Natal com a família e vai embora, pô, isso aí vai mexer na pessoa. Como ela disse, né? Que diabo é isso? Uma hora eu era o amor da vida, agora eu sou uma pessoa que não significa nada. Isso aqui me parece que ser uma situação que ela pode deixar uma pessoa muito abalada, né? A falta da rainha de ouros aqui. A rainha de paus, desculpa. Então, assim, Estela, procure terapia. Acho que vale muito a pena. Acho que tem muita coisa aí que não só você tá olhando, mas que também você parece que não quer olhar. Me parece que vale a pena dar uma olhada para tudo isso, para que você possa se fortalecer de alguma forma, se sentir apta a aproveitar, a desfrutar das coisas boas que a vida pode te oferecer, beleza? Como me vem dizer a primeira carta, me parece que um processo de inícios, de novidades e de curas emocionais também. Curas emocionais no sentido de você vivenciar algo positivo emocionalmente falando. E me parece que é preciso isso, mas é preciso, não é viver a felicidade só pelo oba-oba, mas também procurar entender para que você não seja refém de algumas coisas. Por exemplo, refém de um relacionamento. De vez em quando eu encontro alguém nas sessões, né, que se mostra desesperada por não estar em um relacionamento. E às vezes a pessoa precisa ficar um tempo sozinha, precisa se entender um pouquinho melhor, para depois se relacionar com o outro. Porque se você não se entende, você vai lidar com o outro sem se entender, vai dar maior confusão no mundo. Porque você não está conseguindo entender a pessoa, não está conseguindo se entender, entendeu? Espero que a Estela tenha gostado, espero que ela tenha absorvido aí essas mensagens, esses conselhos. Beijos e até a próxima.